Oi, Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Teixeira E eu sou a Laila Bertolino. e a gente está aqui hoje para contar mais uma história para vocês desse nosso quadro Conta Pra Gente. Conta pra gente. Então vamos lá, hoje quem vai contar a nossa história vai ser a Laila. Eusita. E tem muito detalhe, então a Paula vai estar liberada para me interromper a qualquer momento. Eu sou virginiana, detalhista pra caramba. Eu vou contar a história da Lola dessa vez, ok? Então Lola, como muitos brasileiros aqui na Irlanda, depois de um certo tempo decidem ficar e aí descobrem que tem uma família italiana e fazem todo o processo e vão para a Itália. Mas a Lola era muito esperta e ela já começou a procurar trabalho lá. Então, que trabalho que ela foi procurar? Au pair. E aí ela foi para a Itália, ficou na casa de uma tia, numa cidade da Itália, e foi aplicando. Aí ela conseguiu conversar com uma família, foi introduzida pelo pai, o pai começou a conversar com ela e ela já gostou da família. Se encantou, né? Porque a família era, uma mulher era brasileira e o marido era italiano. Então seria perfeito, né? Então ela estaria ali com uma pessoa da mesma cultura. Então ela foi, pegou lá o transporte dela, da cidade onde ela estava, e foi até a cidade maior, onde essa moça estava. Foi um tempão no ônibus, onde a mãe estava, né? 8 horas de viagem, umas coisas assim. E aí ela chegou lá e super se identificou com a mãe. A mãe já tinha sido au pair. É aquele paraíso, né, gente? Se adoraram, se deram super bem, assim. E aí elas começaram a sair, ela convidava ela para ir comer, e às vezes, né, e levava o bebezinho junto, então elas iam sair para jantar, e aqui no verão, aqui no verão na Irlanda é maravilhoso, quando a gente tem verão. Na Itália, nossa, é uma coisa. Deve ser maravilhoso, eu nunca fui pro verão da Itália. Eu já fui exatamente para esse lugar onde ela fala. Gente, eu já fui em agosto é verão. Né? Então, e eu fui exatamente para esse lugar que ela fala que essa família estava morando. É sensacional, é incrível, é super quente, todo mundo na rua o tempo todo, badalação, gente bonita, enfim. É sensacional. Ela foi para lá, então ela estava super encantada. Mas, para minha opinião, a Paula tem uma opinião diferente. Eu acho que a mãe, ela já foi com a cabeça já do tipo, eu vou ser legal com ela, porque eu vou precisar de mais do que uma au pair. Eu vou precisar mesmo de uma amiga que extrapole os limites de um trabalhador. Que para mim é isso, né? A Laila acha que a mãe deu uma abusadinha ali. Deu, na verdade deu. Não, ela deu uma abusadinha. Vocês vão ver. Um monte de gente deu uma abusadinha ali, né? Aí ela começou a sair pras nights, e aí deixar, né, pras baladas da vida, e deixar o bebezinho e a outra criança, porque eram duas crianças, uma criança de 2 anos e outro bebezinho de menos de 6 meses. De 5 meses. E aí, ela ficava até 5 horas da manhã ali, de prontidão, porque, gente, um bebezinho desse acorda, né, tá no treinamento de sono ainda, é muito novinho. Né? Então sente falta da mãe, é natural isso. E ela ficava ali acordada e ela percebia que a mãe estava abusando, mas ela não falava nada. Por quê? Porque a mãe era muito legal. E a mãe, amor, caiu na gandaia. Largava as crianças com ela e ia pra gandaia, entendeu? E ela descobriu por que a mãe entrava na gandaia. Porque ela descobriu que a mãe não estava com um bom relacionamento com o pai. E aí eles diz que aos poucos a mãe foi falando que estava rolando ali, estavam se bicando, que não estava rolando a história. Enfim, chegou num determinado período que eles tiveram que ir para um local muito bonito, que é esse local que ela falou que é lindíssimo na Itália. Para mim todos os locais são bonitos, mas enfim, ela foi para esse lugar paradisíaco na Itália, muito turístico no verão, e ela foi para lá, toda animada, porque ela ia conhecer um lugar novo, e foi para lá para conhecer a família italiana, que era a mama. Parte do pai, né? A nona. A nona. Com seus 90 e poucos anos. Guarda esse detalhe. A nona, 90 e poucos anos. Muito importante. Aí ela chegou lá, tal, e blá, 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 né? E a mãe pegou o carro e foi embora. Deixou ela. Que eram horas de viagem, tá? Eram umas 3 horas de viagem desse lugar incrível para a cidade que a mãe tava. A mãe deixou ela com as crianças e voltou embora. E aí foi. E ela ficou lá, tal. E aí ela percebeu a primeira noite que o pai fez a mesma coisa que a mãe. Só que ela já tava de saco cheio. Porque uma coisa, gente, é isso que eu falo. Por isso que eu acho que a mãe fez tudo premeditado, assim. Não premeditado, mas sabe aquela coisa assim do já sabia o que vinha pela frente. Do charme, entendeu? E aí, quando aconteceu com o pai, que o pai não teve essa oportunidade de ser charme, né? De convidar ela pra balada e tudo mais. Pra sair, balada não, mas pra sair, pra comer, pra jantar. Eu acho que até porque no caso dele, ele tinha tratado ela como trabalho, né? Desde o começo. Ele falou que ele ia sair, ele falou 10 horas eu tô em casa.
Ele foi chegar, era quase 3 horas, 5 horas da manhã, tipo, passou 2 horas e ela já ficando irritada, porque, tipo, poxa, marcou, né, o horário e não veio. Então, assim, pô, qualquer pessoa fica irritada, né? Mas, assim, uma coisa é a pessoa dizer, eu vou voltar tal hora e por algum momento fala, olha, eu não tô conseguindo, deu alguma coisa errada aqui, aconteceu isso, vou voltar daqui 2 horas, vou voltar daqui 1 hora. Não, só que assim, cri, silêncio. Simplesmente não voltou. E aí ela estourou assim, eu acho que ela não estourou, ela só se expressou. Ficou irritada e ela tal. escreveu um texto para ele falando que aquilo não era correto, que era um desrespeito, que tudo bem ele ficasse 1 hora a mais, desde que ele avisasse ela, porque ela estava ali em prontidão. Ou seja, quando você está trabalhando, quando você vai fazer, por exemplo, babysitting no meu caso, eu não deito no sofá e durmo, mesmo sabendo que as crianças estão dormindo. Com certeza, gente. A gente fica ali na televisão, dorme pesado, a criança a gente tá ali na televisão. olho na mesa, outro no padre, né? Eu chego em casa e eu tô alerta, porque é aquilo, né? Trabalho. E aí ela mandou áudio pra mãe brasileira, porque ela já tinha mais intimidade. Mandou um áudio falando um monte pra mãe. Falando assim, olha, não foi isso que eu fui contratada, enfim, aquela mesma coisa, aquela mesma história. A mãe ficou possessa, né? Ficou muito brava. E aí, no outro dia de manhã... Não respondeu pra ela. Ninguém respondeu pra ela naquele dia, na noite. O pai chegou super tarde, a nona, não sei da nona nessa noite, e a mãe sumiu também. E no outro dia... Ela tentando ligar pra mãe, tentando contato com a mãe nada, ninguém respondia. Sei que o pai chegou super atrasado, tal, ela desceu a lenha na mãe no áudio, desceu a lenha no pai na mensagem, e foi dormir. Isso nessa noite, foi dormir. Quando ela acordou bem cedinho e saiu. E largou a bomba lá. Foi passar o porque dia era lá, folga dela. Curtindo o verão. Ela foi passar, ela disse que ela chegou muito tarde em casa. Gente, olha, pra chegar muito tarde no verão, é muito tarde. Porque escurece, sei lá, às 11 horas da noite. 11 horas da noite. No pico do verão, 11 horas da noite, assim, tá tipo o sol baixando. Eu cheguei muito tarde pra ter certeza que as pessoas estavam dormindo. Eu falei assim, meu Deus do céu, essa menina não dormiu. Tadinha. Tem que ser jovem. Exatamente. Ela é bem jovem. E ela voltou assim, bem, né, na camufa, foi dormir. Quando chega umas 4h30, 5 horas da manhã, ela disse que tem um sono muito pesado e ela acordou com o choro da criança. E a casa onde ela estava era muito grande. Muito grande. Ela falou, eu estava do outro lado da casa. Imagina o tamanho da casa. E ela falou assim, pra aquilo me acordar e me incomodar, eu acredito que a criança estava chorando mais de 1-2 horas. A pequenininha, a bebezinha. E aí ela foi correndo para ver o que tinha acontecido. Quando ela acorda, a casa inteira estava acesa. A nona, de um lado para o outro, desesperada, irritadíssima, falando aquelas palavras super bacanas que a gente conhece em italiano, a nona de 90 e poucos anos. E mandando ela dormir. E aí ela entrou no quarto. E aí a de 2 anos já estava acordada. Acordou. A de 5 anos, ela disse que estava até roxinha de perder o ar. Tava rouca de tanto chorar. E aí, sai daqui, não sei o que. Mas o que você fez? O que você fez? Ela perguntando pra nona. Ela falou assim, eu dei umas 5. Não, ela falou assim, ela falava, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí quando ela foi pegar a neném, a nona veio com uma mamadeira. Quando a nona veio com a mamadeira, que a Lolo já tinha umas 3 ou 4 mamadeiras que a nona já tinha dado pra criança. Ela pegou a mamadeira da mão da nona e jogou no chão. No que ela pegou a criança no colo, essa criança começou a vomitar, porque ela estava tão cheia, porque a nona, tadinha, uma senhorinha de 90 e poucos anos, achando que a menina estava chorando de fome, ou tentando calar a boca da menina, socando mamadeira na boca da... Ai, gente, olha. Ai, que pecado. Olha, e tem uma coisa que ela falou e que a gente não lembrou. Conta. Quando ela estava com a mãe estava amamentando e dando fórmula. Quando ela foi deixar a criança lá, ela simplesmente, agora é fórmula. Acabou o leite do peito, é só fórmula. A gente vai ter aqui então, na nossa, a gente vai ter aqui no nosso canal uma pessoa que é especializada em bebês. Ela vai vir contar uma história. E é muito interessante porque ela fala exatamente sobre isso da gente bruscamente, a gente não gosta disso. A gente que é adulto, gente que é adulto, né? Mas você fala assim, amanhã você não pode mais tomar leite, você toma todo dia leite, você fala, mano, como assim, né? É uma mudança muito rápida. Para uma criança, e a criança pensa, para a criança tudo é muito novo, né? Tudo. 5 meses, acabou de sair do ventre, era tudo quentinho, gostosinho, não era muito barulhento, daí começa a mamar, começa a mamar no peito, entender mamar no peito, tira o peito, começa a dar fórmula, é barulho. Saiu da mãe, foi ficar com o pai sozinho com a nona. Gente, quarto é muita diferente, mudança pra essa criança, né? Quarto diferente, pessoas diferentes. Então, assim,
A criança poderia estar chorando porque estava com saudade da mãe, com dor, E mais um detalhe, era a primeira vez que a criança estava dormindo longe da mãe. Ela contou esse detalhe também, né? Ela falou, gente, era a primeira vez que a criança estava ficando longe da mãe. Então, imagina, tudo diferente, né? A nona diferente, a casa criança diferente. de 2 anos já acordada, a criança, desesperada. Exatamente. Longe da mãe, queria a mãe, a avó dando um monte de mamadeira uma na sequência da outra. Olha que dó essa criança. Uma sequência de erros, né? Tadinha. Aí ela pegou, disse que tentou ligar pro pai, o pai não atendeu. Aí ela mandou mensagem para ele falando assim: se você não me responder, eu vou sair com essa criança daqui. Eu vou embora daqui com a criança. embora com a criança. E foi o que ela fez. Ela foi na rua. Juntou a criança e foi pra rua. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, juntou a criança e foi pra rua. Foi embora. E aí o pai entrou em contato com ela falando que ele tinha parado numa blitz, certamente. Ele foi parado, né? A avó ligou pra ele nesse momento que a criança começou a chorar. Ele saiu de onde ele estava, bebeu, porque esse é o sinal aqui da Irlanda. Bebeu, foi pego na blitz, né? E aí ele não tinha muita facilidade de sair de lá. Ele foi detido. Ela deixa bem claro, ele foi detido, ele foi preso, entendeu? Porque ele estava bebendo, ele estava dirigindo alcoolizado, porque a avó ligou, ela fala, a avó ligou enquanto ela estava lá, e daí falou com ele voltando alcoolizado, foi parado na blitz, foi preso. E ela foi pra rua, ela falou, eu não volto para casa enquanto o pai não chegar. E ela só voltou algumas horas depois, e o pai teve que pagar uma multa, ele disse. Porque ele estava dirigindo alcoolizado. Não, né, gente? Bom, depois disso, a mãe, ela também mandou mensagem pra mãe, a mãe veio no outro dia, voltou, né? E aí disse assim... um tal de vai e volta essa mãe, nossa, né? Essa mãe soltou os cachorros, pegou a criança, e ela falou, eu não fico mais essa criança nessa casa, não fico. Eu vou embora junto com você. E ela voltou pra lá, e ela disse que no final desse relacionamento ela teve que sair até antes, porque a mãe também não respeitava mais ela, não respeitava os trabalhos. Essa é uma história que não deu muito certo, né? Amiga, mas assim, quanta confusão, né? Ela não terminou muito bem essa história. Ela teve que sair um pouco antes do que era o combinado, porque apesar da gente não ter um contrato escrito muitas vezes, apesar da gente tentar, né, fazer o possível para ter, Sim. tinha ali um contrato falado, que, sei lá, 6 meses, 3 meses, enfim. É importante dizer que muitas famílias contratam crianças aqui na época do verão, nas férias escolares, e as meninas, elas têm muita flexibilidade de tempo. Porque, por exemplo, muitas vezes você vai trabalhar sábado, domingo, e vai folgar na segunda. Ou, de repente, você vai trabalhar sábado, domingo, segunda, todas as noites, porque tem vários eventos. Sim. Então, ela deixa também claro que ela já foi com esse mindset, com essa consciência de que ela teria mais flexibilização de horários, quanto com o bebezinho, quanto com as outras crianças. E ela fala também, no começo da história, ela fala assim, lá na Itália, principalmente no verão, as famílias não têm muito essa coisa de trabalhar de segunda a sexta. Os horários são todos meio flexíveis e malucos, porque assim, ficam na rua até mais tarde, às vezes voltam mais cedo, enfim. Então os horários são bem flexíveis. Então a Mindra, au pair no caso, não vai trabalhar de segunda a sexta, tal hora, tal hora. Então assim, pode trabalhar de manhã, depois no outro dia não trabalhar, depois trabalhar à noite. Né, ela deixou bem claro isso, que lá no verão é assim. O que você diria dessa história, amiga, se você pudesse aconselhar a Lola agora, né? Se tem alguém passando por essa situação? Então, tem várias questões nessa história, né? Muitas. Tipo, primeiro, quando a Laila disse ali que a mãe, tipo, tava já de caso pensado, eu não sei se tava ou não, pode até ser que tivesse já, né? Mas, assim... Eu sou muito profissional. Não que eu não faça amizade com as minhas famílias, eu faço amizade com as minhas famílias, mas eu sou muito profissional. Então, assim, talvez não misturar muito, sabe? Assim, vamos sair para curtir e tal. É legal, mas será que a gente realmente passa, né? Passa esse ponto? Não sei. Isso, vocês podem mandar pra gente o que vocês acham também. Eu, Paula, talvez não passasse desse ponto. Mas, eu ficaria um pouco mais profissional. Faz total sentido, porque... Uma vez, por isso que eu achei esse tá bom, vamos dizer que ela não fez de caso pensado. Faz total sentido o quê? Passar do ponto ou não dar esse passo? Não passar do ponto. Tá. Porque quando você passa do ponto, você dá liberdade de ir para outra pessoa também pedir algumas coisas a mais. Então fica aquela coisa, quem passou do ponto mais, então, entendeu? E deixar bem claro que quando a gente fala passar do ponto, não é que ela fez alguma coisa errado, tá? Não é isso.
Mas eu, como Paula, como profissional, e também, gente, a gente tem que entender que ela estava começando, Sim. sabe? Então, tipo, e ela bem novinha também, tá tudo certo. E funciona pra você, tá ótimo, né? Uhum. Mas eu falando, eu, Paula, como profissional, eu não gostaria de misturar as coisas. Então, quando a gente fala passar do ponto, é dar esse step, esse passo pra fora. Do tipo, oba, vamos todo mundo ficar amigo, vamos sair pra beber junto, levar as crianças e tal. Talvez seja um pouco além. Porque aí, como a Laila falou, né? Daí a pessoa pode, de repente, de alguma forma, abusar. E foi o que aconteceu. Começaram a abusar. A mãe saía lá para a gandaia dela, não voltava, e ela ficava lá. O pai provavelmente também já estava com essa consciência, com essa cabeça do tipo, beleza, se eu não voltar, não voltei. Então, e também pelos horários serem muito flexíveis, né? Então, é muito flexível, trabalha assim, trabalha assado. Então, por isso, gente, eu venho reforçar aqui, a gente fala isso no curso bastante, tá? Deixar muito claro na entrevista. A gente tem um curso que é só de entrevista, né, Laila? A gente tem um módulo que fala só de entrevista, porque, gente... Só de negociação, amiga. Só de negociação. Porque não é só você chegar lá e falar o seu currículo falado para a família. Gente, é tanta coisa que você tem que negociar, perguntar, questionar, deixar claro, né, Laila? Então, nesse módulo entrevista, que é um módulo bem bacana, a gente deixa muito claro isso. O quanto é importante você ser muito esclarecido na hora de negociar. Porque daí, lá na frente, não tem problema, Paula, né? agora vamos pensar aqui. Vamos lá, que ela realmente é muito jovem, a Lola que mandou mensagem pra gente. Mas pensa comigo, se ela falasse assim, gente, eu vou trabalhar à noite, mas porém à noite, com muitos trabalhos, vocês têm que me pagar o dobro. Você acha mesmo que essa mãe ia passar horas e horas? Mas não ia. Não ia, gente. Amor, mas não ia mesmo. Toda questão de negócio. A gente eu trabalho com famílias que têm dinheiro. Sim. E mesmo as famílias que têm dinheiro, eles pensam muito duas vezes, porque eles sabem que a noite é complicado. Então tá bom, nós vamos trabalhar no verão, vamos. Passou da meia-noite, é o dobro. Isso é saber negociar. Entendeu? E isso tudo a gente conta para vocês no nosso curso de entrevista. Né? No nosso módulo de entrevista. Eu acho que foi várias coisas, mas eu acho que pela idade e pela experiência que ela estava buscando, foi incrível, porque eu tenho certeza que a Lola agora, ela consegue identificar mais rapidamente uma família que pode ser problema. E por que eu acho que uma parte de mim, essa mãe abusou desde o começo, tentando agradar essa menina, sendo gentil e tudo mais, porque ela era mais nova. Então, a relação com o mais novo também, ela é mais experiente. Ela sabia que uma menina que tinha acabado de chegar na Europa, né? Que talvez nunca tinha vindo para a Itália, no verão da Itália, ver tudo aquilo. Entendeu? Então, assim, eu acho que ela já foi de cabeça pensada. Ia deslumbrar, né? E não é justo, porque é uma menina, sei lá, menos de 20 anos. E com maior boa vontade, porque a menina é uma graça, tá, gente? A Olha Lola só, é uma bebê, fofa. Ela pegou o bebê, gente, 3 horas da manhã, cansada. É uma menina incrível, assim, e tenho certeza, com uma cabeça bacana. Ela é uma menina muito fofa, aquelas meninas que dá vontade de colocar num potinho, tá? A Lola é incrível. Então, assim, sinto muito que essa família fez isso com a Lola, porque ela é maravilhosa, e certeza ela tá muito mais consciente hoje, ela continua trabalhando agora como Minder, certeza ela tá muito mais consciente. Então, fica aí de lição para você também. Então, assim, acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Então, obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui assistindo, ouvindo a gente. Se você não concorda, se você tem uma opinião diferente, coloca aqui no nosso comentário. Se você tem alguma dúvida, a gente também está aqui para ajudar vocês, como a gente fala nos outros vídeos. A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Esse canal é só uma pontezinha para que a gente possa ajudar vocês no que vocês precisarem. Vocês, meninas que estão no Brasil, que queiram vir para a Irlanda, ou que queiram trabalhar como Minder nos Estados Unidos, em qualquer lugar, porque a negociação é basicamente a mesma. A questão é saber esses, como é que fala? Tipzinhas, essas dicas. Essas dicas, assim, de como negociar bem, de como ser bem esclarecido, né? Exatamente. Então, deixa aqui nos comentários, compartilha dá o seu like, ativa o sininho para subscrever no canal, compartilha. Manda para alguém que já passou por um perrengue como esse. Mandem histórias pra gente, histórias de perrengue. Vamos deixar nosso e-mail aqui,
que é contapragente@gmail, contapragentmm@gmail.com. A gente vai estar Tá aqui. aqui embaixo o e-mail, com Ou certeza, ou aqui em cima. manda o áudio no Instagram pra nós. Segue a tá gente no feliz. Instagram, que deve estar aqui também, ou aqui, vai estar em algum lugar. Então, assim, compartilha e manda a sua história de perrengue. Você já trabalhou como minder, conhece alguém? Pede pra mandar história. História de famílias incríveis, história de famílias não tão legais como essa, história de perrengues, coisas engraçadas que a gente vai contar aqui. A gente vai sempre preservar o seu nome, enfim, para que a gente possa fazer a coisa da melhor forma. É isso? É isso. Gente, Gente, um beijo. Obrigada! Até mais.